Bem-vindos ao canal Júlio Abud. Prazer estar aqui com vocês, gratidão. Convido vocês sempre, assinem o canal para que vocês possam receber as atualizações semanais com vídeos para ajudar os profissionais de compras e também posições em aberto para ajudar aqueles que estão procurando recolocação. Não se esqueçam, ativem o sininho do YouTube para receberem as atualizações semanais. Se gostarem, deem um like, compartilhem, assim vocês ajudam a divulgar. O vídeo de hoje que estão me pedindo é como ter um currículo campeão para compradores. Só que é bastante polêmico falar de currículo e eu prefiro abrir um pouco mais a extensão e falar com a formação campeã para um comprador ou uma compradora. Eu acho que a gente vai ser mais claro, eu vou tentar falar dos dois temas, porque quando a gente fala de currículo, eu convido vocês a darem uma olhada no YouTube ou na internet, tem milhares de vídeos que explicam toda aquela coisa que a gente já sabe, devo ou não colocar a idade, coloco o nome completo, não coloco o endereço completo, não coloco, tem que ter uma página, tem que ter duas. Isso é muito polêmico e pessoal, vai depender muito da qualificação que você tem. Eu vou falar meu ponto de vista, que pode ser polêmico, mas é um ponto de vista que aí durante 30 anos eu tive na minha carreira que avaliar os currículos daqueles compradores. Não foi só comprador, foram outras posições que eu trabalhei também durante todo esse período e algumas coisas que me chamavam a atenção e outras não. Então vamos falar hoje, nós estamos caminhando para compras 4.0 ou Procurement 4.0. Então eu gostaria de dividir um pouquinho, quando eu falo uma formação campeã, eu não estou me referindo àquele comprador que trabalha sem desfazer, vamos repetir muito claro, numa empresa pequenininha que simplesmente vai fazer aquela cotação básica, liga, pede o preço, coloca o pedido. A gente está falando de compradores numa formação que eu considero que seria campeão para trabalhar em multinacionais, trabalhar globalmente, regionalmente, ou seja, estou falando o máximo, uma coisa bem legal que eu gosto quando a gente ia procurar profissionais para a área de compras. Eu acho bastante polêmico quando se fala que o currículo tem que ter uma página. E hoje, gravando aqui muitos vídeos no YouTube, eu tenho recebido dezenas e dezenas de pessoas que me pedem se eu poderia ajudar, na medida do possível, sim, a olhar o currículo e ver se está legal. Então, primeira coisa, o currículo tem que espelhar o que você é. Não é o que o Júlio recomendou que fosse e fazer um currículo fake. É fria. Não, é o que você é, mas você tem que saber demonstrar o que você é. Eu percebo muitos currículos que me enviam que parece uma cópia. Posição A, trabalhou na empresa, colocava pedido, fazia cotação. Quando você lê, aí você lê da segunda pessoa, da terceira, da quarta, uma série de currículos não tem diferencial. E a primeira pergunta que eu faço numa entrevista, e aqueles que trabalhavam comigo, e se a pessoa se enroscar, aí para mim já não dá para dar continuidade. Um comprador, ele tem a obrigação, número 1, de saber o que ele compra e qual o spend, qual o volume do que ele compra. Muitos compradores na hora da entrevista engasga e não sai daí, aí já era. Ou seja, a pessoa não sabe qual era o volume de responsabilidade dela. Aí já não dá. O comprador, ele tem a obrigação de saber o que ele compra e qual o spend. E a pergunta número 2, que sempre eu faço numa entrevista: quais os percentuais de saving que você teve? Aí a pessoa, e no próprio currículo, coloca: eu obtive 1 milhão de saving no ano. Sim, é 1 milhão, mas quanto você comprava? De repente, se ele comprava pouco, 1 milhão, um exemplo, pode representar 10%. Mas se ele comprava muito, pode representar 0,1%, que é muito pouco de produtividade. Então, a primeira pergunta é o quanto você compra em spend, pode ser em dólares, reais ou outra moeda, e qual o percentual de saving que você obteve. E a pergunta número 3, que vem direto: quais as técnicas que você utiliza para obter saving? E aí as pessoas, muitos, eu diria que 90% nessas 3 perguntas já se enroscaram. Ou seja, não sabe
o spend, não sabe o percentual, e ele já escreveu lá no currículo qual o valor da produtividade obtida, mas não sabe em termos de percentual, ou inventa. Ele joga que compra X milhões, que obteve 1 milhão de saving, aí quando você pergunta o percentual, aí deu nó. Ou tenta fazer o cálculo rápido e com certeza a pessoa fica nervosa e fica errado. A ideia não é deixar ninguém nervoso. Lógico, quando você chega para uma entrevista, você vai convidar para um café, vai fazer o quebra-gelo, perguntar como está a família, que a ideia é que a pessoa realmente esteja tranquila. Mas a pessoa tem que saber esses 3 pontos básicos. Depois, evoluindo na entrevista, são perguntas que também para o comprador, para mim é muito importante para trabalhar em empresa grande. A pessoa precisa ter idioma. Ou ela tem que ter um inglês, ou ela tem que ter o espanhol. Agora, por favor, se você tem um inglês básico, espanhol básico, nem coloca no currículo. Porque as empresas grandes hoje precisam. E o entrevistador, em uma das fases, ou ele vai fazer um teste, ou ele vai falar inglês. E comigo já aconteceu catástrofes. A hora que a pessoa fala que tem inglês intermediário ou avançado, você faz pergunta básica, elementar, e a pessoa fica ai, e não sai mais nada. Ou um inglês que não tem condições nenhuma, e a pessoa fala que se comunica. Então você tem que ser honesto. E você tem hoje, para mim, um currículo campeão, a pessoa tem que falar inglês. Ela precisa falar inglês, porque os processos estão globalizados. Você tem que estar na internet, você tem que estar dando um Google, você tem que pesquisar o mercado, você tem que saber o que está acontecendo lá fora de inovação. Se a pessoa não tem inglês, ela fica limitada. E aí vem a pergunta, eu estou na crise financeira, estou sem emprego, eu não tenho dinheiro para fazer inglês. Eu sempre falo, gente, eu vim de família simples, quando a gente quer, a gente faz tudo, principalmente hoje com a internet. É muito importante. Você consegue procurar cursos de inglês pela internet, você consegue ouvir músicas, ouvir texto, ou seja, sozinho hoje tem muita gente que consegue. Basta esforço. Quem tem esforço vai embora. Sem esforço não vai para lugar nenhum. Outro ponto para mim que é importantíssimo numa entrevista na formação de um comprador campeão, você tem que ver a boa vontade da pessoa de correr atrás. Às vezes não importa aquela faculdade boa que tem no currículo, às vezes pode ser uma faculdade intermediária, mas você vê que a pessoa é dedicada, que ela corre atrás. E aí vale muito a vontade de seguir adiante. Então, recapitulando, no meu ponto de vista, tem que ter formação universitária ou técnica, é hiper importante. Para um currículo campeão, eu considero também que tenha uma pós-graduação e ou MBA, que já para caminhar para um cargo de coordenador, gerência, de diretoria, hiper importante para você fazer sua carreira. Então, faz uma graduação ou técnico, depois da graduação, uma coisa de cada vez. Você já vai procurar uma pós-graduação, uma especialização. Depois você acabou, você já vai começar a correr atrás de um MBA. Com isso você vai começar como comprador júnior, pleno e sênior, você vai evoluir para uma liderança, uma coordenação, aí você já consegue evoluir com um tempinho um pouco maior para a gerência e caminha para a diretoria. Lembra que você tem que ser diferente dos seus concorrentes, você tem que ser melhor. Então, voltando no seu currículo e na formação, você coloca tudo que todo mundo tem, fica muito difícil para quem vai procurar o profissional para fazer entrevista e não tem nada de diferencial. Então, para mim, é mandatório ter o spend, ter o percentual de produtividade e as técnicas que ele aplica. Quando a gente fala as técnicas, muita gente se enrosca também. Então, vamos lembrar o que é ideal, que o comprador tem que ter hoje. Tem que ter um treinamento, uma especialização em Strategic Sourcing. Hoje, quase que mandatório. Se você fizer perguntas, e aí o que é, nós temos vídeos abaixo explicando. Fazer perguntas sobre TCO, Total Cost Ownership. TCO, o custo total da cadeia produtiva. Muitos na entrevista também não têm. É um diferencial. Temos vídeo abaixo que vocês podem dar uma lida. Não é para fazer currículo fake, mas é para estudar, para começar a praticar, para você se valorizar no mercado. É como jogador de futebol. Quanto mais técnicas e especializações você tem, com certeza você vai se valorizar mais na busca de um emprego.
Aí vem perguntas, como você faz um bid? Não vem fazer a pergunta, eu não sei o que é bid, a palavra é inglês, eu não falo inglês. Precisa saber, gente. Aí precisa começar a se atualizar. O que é uma RFP, Request for Proposal? O que é e como faz uma RFI, Request for Information? Como você faz? Eu anotei algumas coisas aqui para não esquecer. Quando você faz perguntas de cash flow, o que você faz para melhorar o fluxo de caixa da sua empresa? Como compras pode ajudar? Tem vídeos abaixo, ou seja, por isso que isso daí são complementos, não para ser fake na formação de vocês, mas para vocês começarem. Os vídeos que eu sempre faço é para dar subsídios. Eles são muito sumarizados, são vídeos 6, 7, 10 minutos, 15, 17, como vocês podem ver, mas vocês dando Google, você vai estudar mais. Por exemplo, você vê o que é Cash Conversion Cycle, CCC, assiste o vídeo, entra no Google e você começa a se aprofundar. Você vai ver que não é nada complicado depois que vai aprendendo. São coisas fáceis. Por exemplo, como você vai fazer para melhorar o ROI do seu departamento? Return on Investments. Leia também o que é ROI. A gente tem vídeos que explica abaixo também, cada vez a gente vai fazendo mais. Tem que estudar. Isso aí são perguntas básicas para quem trabalha em compras, nível campeão, tá? Onde eu espero que todo mundo chegue para evoluir uma carreira de gerência e diretoria, que é hiper importante. Outra coisa, seu currículo tem que ter conteúdo. Não adianta ser um currículo de uma página que você lê, não tem conteúdo, não te diferencia dos seus concorrentes. Então é importantíssimo colocar a empresa que você trabalhou e as principais realizações que você fez lá dentro. Agora, uma coisa que às vezes me chama a atenção para fazer um monte de outras perguntas, comportamentais principalmente. Se você tem um currículo que a pessoa ficou muitos anos numa empresa, geralmente tende a pessoa não ter problemas comportamentais. Agora, se é uma empresa que ficou trocando, uma pessoa que ficou trocando de emprego toda hora, na formação me gera, ou é a pessoa que quer crescer muito rápido, que pode ser bom ou ruim, tem os dois lados da moeda, ou pode ser aquele profissional que tem problemas comportamentais. E aí vem a outra pergunta, me fale as grandes realizações que você fez na sua empresa, me fale as grandes atividades que você fez, que você se arrependeu, o que você faria melhor, o que houve falha. Perguntas são chaves. E para a sua formação, você tem que aprender com os erros. Não é que você não pode errar, mas erro está aí para a gente aprender na vida como um todo. Eu espero que eu tenha dado aqui um breve sumário. O objetivo, conforme eu falei no início do vídeo, não é falar de currículo, mas qual é a formação campeã para um comprador, uma compradora. Nível universitário, técnico, fazer uma pós-graduação, fazer um MBA, conhecer as técnicas principais que você pode levar adiante para fazer estratégias de negócio. O pessoal vem me perguntando muito, devo fazer curso Excel? Gente, mexer com Excel, Outlook, PowerPoint, isso é o básico do básico. Hoje em todas as funções são mandatórios, não é nem... é mandatório. Ter um bom português, não falar errado, não escrever errado, é mandatório. Senão te queima totalmente. Você vai para uma entrevista falando com muitos erros de português. Ou muitas expressões, gírias. Outra coisa, faz parte também da formação, é o tipo de roupa que você vai usar para a empresa que você vai trabalhar. A diversidade, 10. Mas tem coisas que não são toleráveis, que a gente sabe, você tem que se adequar ao ambiente de trabalho daquela empresa, respeitando sempre as diferenças e as diversidades, que isso traz crescimento para todos. Espero que vocês tenham gostado, uma excelente semana. Se vocês gostarem, compartilhe com os amigos, dê um like, assinem o canal e ativem o sininho do YouTube. Até a próxima. Abraço.